Olá, meus nobres amigos, muito bom dia. É um prazer estarmos juntos para recebermos uma porção da palavra de Deus, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje, dando sequência, é o Salmo 53, que vai nos mostrar a loucura de negar a Deus. É um devocional profundo e transformador. Você já parou para refletir sobre o que significa viver como se Deus não existisse? O Salmo 53 é um chamado profundo para reconhecer a soberania do Senhor e a insensatez de ignorar a sua presença. Nesse devocional, vamos mergulhar versículo por versículo, entendendo a mensagem de Davi sobre a condição humana, o pecado e a necessidade de salvação. Prepare seu coração para essa espécie de estudo bíblico que vai confrontar, edificar e renovar a sua fé. É importante, nesse devocional nós vamos trazer isso, entender a mensagem central do Salmo, aplicá-la à vida prática e fortalecer a comunhão com Deus. Vivemos num mundo repleto de informações, avanços tecnológicos e conquistas humanas. Mas mesmo em meio a tanto progresso, ainda precisamos entender que esse mundo está sobre o maligno. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. E por causa disso nós presenciamos violência, injustiça, corrupção e egoísmo. O Salmo 53 é um retrato direto e contundente da condição humana e espiritual da humanidade longe de Deus. É um chamado à reflexão profunda sobre quem somos sem o Senhor e quem podemos ser com Ele. Esse devocional é um convite à introspecção e ao arrependimento, mas acima de tudo, à esperança. Davi nos mostra que mesmo diante da corrupção humana, há redenção. Deus continua olhando dos céus à procura dos que o buscam. E essa esperança nos aponta para a salvação que vem lá de Sião, de Jerusalém, a cidade santa de Deus. Nós vamos ler o Salmo e entender o contexto e a autoria dele. Salmo de apenas 6 versículos que diz: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, e Israel se regozijará. O Salmo 53, tal como é apresentado no livro de Salmos, não possui uma autoria claramente atribuída, mas é amplamente considerado uma variação ou adaptação do Salmo 4, né? São repetitivas aqui. Provavelmente, ou talvez, né? É a mesma letra com melodias diferentes, porque salmos são canções, são hinos. Mas tanto o Salmo 14 como o 53, ambos os salmos compartilham uma semelhança notável com o Salmo 53, sendo visto por alguns como uma reflexão sobre o Salmo 40, sobre o Salmo 14, em um contexto diferente ou com uma perspectiva ligeiramente alterada. Qual é a semelhança do Salmo 53 com o Salmo 14? O Salmo 53 é quase idêntico ao Salmo 14.
com algumas pequenas diferenças na linguagem e na forma como Deus é referido. Por exemplo, o nome Deus é usado mais frequentemente no Salmo 53, enquanto Yahvé ou Javé é usado mais comum no Salmo 14. Qual o contexto do Salmo 14? O Salmo 14, tradicionalmente atribuído ao rei Davi, parece ter sido escrito em um momento de aflição e descreve a negação da existência de Deus por parte dos ímpios. Agora, qual o contexto desse Salmo 53? O Salmo 53 expande essa ideia, talvez refletindo sobre a corrupção e iniquidade que surgem quando as pessoas vivem como se Deus não existisse. É uma adaptação. É possível que o Salmo 53 tenha sido adaptado do Salmo 40 para abordar uma situação ou contexto específico ou para enfatizar certos aspectos da mensagem. Mas qual é a interpretação e o significado desse salmo? Tanto o Salmo 14 como o Salmo 53 criticam a incredulidade e a corrupção moral, destacando a importância da fé e da busca por Deus. Eles também enfatizam a confiança na proteção e na justiça de Deus, mesmo em meio à adversidade. O Salmo 53, em particular, pode servir como um lembrete de que a verdadeira sabedoria e a retidão vêm de reconhecer a existência e a importância de Deus em nossas vidas. Mas vamos mergulhar nesse salmo, versículo por versículo, entender a mensagem e as aplicações para a nossa vida. O que o Salmo 53 nos ensina? Logo no versículo 1, diz o tolo no seu coração: Deus não existe. Nesse versículo, o tolo não é alguém com pouca inteligência, mas uma pessoa moralmente insensata. É um insensato. Ele nega a Deus não com a mente, mas com a vida. Age como se Deus não existisse. Esse ateísmo prático é como hoje. Muitos professam fé, mas vivem como se Deus estivesse ausente. Você já viu que muitas pessoas falam assim: eu sou católico ou não praticante? Se não pratica, não é, né? Qual a aplicação desse versículo 1 para a nossa vida hoje? Examine sua vida. Há áreas onde você tem agido como se Deus não estivesse vendo, como Ele não existisse? Isso é tolice, isso é insensatez. Os versículos 2 a 3, Deus olha dos céus para os filhos dos homens. Então, esse bloco dos dois versículos 2 e 3 mostra que Deus observa atentamente. Ele busca alguém sábio, alguém que o busque. Mas o resultado é trágico. Todos se desviaram. Paulo cita esses versículos em Romanos 3 para provar que todos pecaram e que não há ninguém justo por si mesmo. Qual a aplicação desses dois versículos para a nossa vida hoje? Este é um convite à humildade e à dependência da graça de Deus. Não somos bons por natureza, precisamos da transformação divina. E o outro bloco, os versículos 4 a 5. Acaso não entende todos esses malfeitores? Tem essa pergunta enigmática, ou essa interrogação retórica, ou essa pergunta retórica. Os ímpios não têm temor. Eles devoram o povo de Deus e zombam da fé. Mas mesmo os mais arrogantes tremem quando percebem a presença do Senhor. O medo vem sobre eles. É um medo espiritual, é um medo existencial. Com a aplicação dos versículos 4 e 5 para a nossa vida hoje, o mundo pode parecer dominado pelo mal, mas Deus continua sendo o justo e eterno juiz. Como eu sempre disse, Ele é o juiz lá do STU, Supremo Tribunal do Universo. Aqueles que rejeitam a esse justo juiz experimentarão o terror da sua justiça reta, mas implacável.
os versículos 6, há aqui uma interrogação, né? Ou aquela conjunção de espanto, de exclamação, uma conjunção exclamatória. Se de Sião viesse já a salvação de Israel. Este é o clímax do Salmo. Mesmo diante da corrupção generalizada, há esperança. Davi clama pela salvação que viria de Sião, um lugar que simboliza a presença e a promessa de Deus. Em Cristo, essa salvação chegou. Jesus, o Messias, veio lá de Sião. Ele é a resposta do clamor de Davi nesse salmo. Qual a aplicação desse versículo, desse último versículo para a nossa vida? Não importa quão sombria seja a realidade ao nosso redor, nossa esperança está em Jesus, o Salvador que veio e virá novamente, não apenas para libertar, mas para levar o seu povo com a vida gloriosa, com o corpo glorificado para viver eternamente com Ele, sem nenhum mais perigo, sem nenhuma adversidade, sem nenhum aborrecimento, sem nenhum mal. O que o Salmo 53 tem a ver comigo, com você hoje? O Salmo 53 não é apenas uma crítica social ou uma lamentação teológica. Ele é profundamente pessoal. Todos nós, sem exceção, enfrentaremos a tentação de viver como se Deus não existisse. Negamos Deus com atitudes, com omissões e com prioridades. Mas o Salmo também nos lembra de que Deus vê. Ele busca, Ele salva. Olha que coisa bonita. Ele vê, Ele busca e Ele salva. A nossa resposta deve ser arrependimento, fé e compromisso com uma vida santa. Olha aí, essas três coisas da parte de Deus. Ele vê, Ele busca e Ele salva. E quais são as nossas três respostas a isso? Arrependimento, fé e compromisso com uma vida santa. Quais são os desafios do nosso cotidiano hoje à luz desse salmo? Pressões, influências, medo podem nos desviar do caminho. Mas o clamor de Davi é um lembrete de que a salvação vem de Deus e que ainda há tempo para retornar a Ele. Arrependam-se e voltem-se para o Senhor, diz a palavra de Deus. E eu convido você a fazer uma oração de arrependimento, de reconhecimento da nossa dependência de Deus. Diga: Senhor, reconheço a minha fragilidade e o meu pecado. Às vezes sou como um tolo que vive como se Tu não existisse. Perdoa-me, Senhor. Dai-me um coração sensível à Tua presença. Ensina-me a Te buscar de verdade, com sinceridade e com temor. Que a Tua salvação me alcance e me transforme. Não quero viver distante de Ti. Ajuda-me a andar em integridade e a confiar na esperança que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então viva com sabedoria, pois Deus vê o coração. O Salmo 53 nos ensina que Deus não está distante e nem desatento. Ele vê, Ele analisa o coração humano, Ele age em favor daqueles que o buscam. Você está buscando a Deus de verdade? Há áreas em sua vida onde você está vivendo como se Ele não existisse? Hoje é dia de voltar-se para Ele. Voltar-se para Ele com sinceridade de coração. E eu desafio você a meditar no Salmo 53 durante o dia de hoje ou durante a semana. Leiam em diferentes versões, NVI, NAA, King James, Almeida Revista Atualizada, a Bíblia na linguagem de hoje, Almeida Revista e Fiel. Leia nessas versões e ore com base em cada versículo. Escreva o que Deus falar com você e compartilhe esse devocional a alguém que esteja precisando de direção espiritual. Talvez o clamor do Salmo 53 seja exatamente o que ele precisa ouvir hoje.
me deixe orar por você. Já sugeri aquela oração e vou fazer uma oração curta. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está contemplando todos esses que estão assistindo esse devocional. E eu peço, como sempre, que o Senhor entre com providência. E principalmente hoje eu peço que o Senhor traga confiança, esperança nessas pessoas. Esperança que Tu és um justo juiz e que o Senhor tem algo grande e melhor para cada um de nós. Que no tempo certo o Senhor vai nos coroar com essas bênçãos que estão prometidas na Tua palavra. Mas enquanto isso, Senhor, enquanto estamos vivendo ao redor de tanta atrocidade e de tanta maldade, nos dá essa esperança, nos dá consolo, nos dá renovo do Teu Santo Espírito. E eu sempre peço que o Senhor cure os Teus servos que estão sofrendo enfermidades, tanto físicas quanto espirituais ou emocionais. Que o Senhor supra a necessidade deles, que o Senhor conceda emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor conceda que eles prosperem na sua vida profissional. Abençoa o casamento dos Teus servos, ó Deus, tira todos os atritos, todas as arestas e promova a paz, tranquilidade, um casamento cheio de amor e fidelidade. Defende e dá ganho de causa para os Teus servos, aquelas causas que estão na justiça, que o Senhor incomode lá o juiz, a promotoria, para que reveja e conceda a vitória para os Teus servos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar sua curtida nesse devocional. Assista ele até o final. Esses 16, 17 minutos vão fazer diferença boa na sua vida. Compartilhe esse devocional com mais alguém. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber nossas notificações. Que o Deus de paz te abençoe grandemente. Amém.